Olá, eu sou Marcelo Guedes, criador do Desafiador de Limites, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre medo. Quem nunca teve medo na vida? Eu tenho vários medos. Acredito que você também tenha os seus medos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Existem basicamente 6 medos, que são os medos básicos, que são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença, o medo da velhice e o medo da morte. O medo é uma coisa que você não consegue superar ou apagar. O que nós temos que fazer é aprender a conviver com ele. Nós precisamos dominar o nosso medo. E é aquilo que eu chamo de autossabotagem. São aquelas vozes que ficam na nossa cabeça dizendo aquilo que a gente não vai conseguir fazer. Porque basicamente o medo, como eu já escrevi outras vezes lá no Desafiador de Limites, é somente a projeção de um futuro que não aconteceu. Ou seja, a gente fica se remoendo por alguma coisa que a gente acredita que possa acontecer e que consequentemente nos limita de produzir sonhos grandiosos. Então existem 2 fases de pensamento. Você pode pensar no passado, naquilo que aconteceu que não te trouxe um resultado agradável, que vai fazer com que você desperte a depressão. E você pode viver com um pensamento no futuro que vai te trazer a ansiedade. E isso vai te amarrar e te limitar para poder ir em busca daquilo que você quer. Baseado naqueles 6 medos básicos. Todos os outros medos são medos de menor expressão e que estão de alguma forma interligados a esses 6 medos. O que eu quero que vocês entendam, como eu venho falando nos outros vídeos, que tudo começa como forma de pensamento. E se tudo começa como forma de pensamento, e se o pensamento é a única coisa que nós podemos controlar nessa vida, consequentemente você consegue controlar os seus medos. Ou seja, encare o medo como sendo um amigo da onça. Você não vai ter que eliminar ou apagar o amigo da onça da sua cabeça. Você vai ter que simplesmente saber conviver com ele. Você vai ter que saber dominar o seu amigo da onça. Ou seja, dentro do plano da trilogia da mente, nós temos a linguagem, a representação interna e a fisiologia. O que isso significa? A linguagem são as coisas que nós falamos para nós mesmos, né? É o nosso amigo da onça falando. A representação interna se dá através dos nossos filtros. É como que nós iremos representar aquilo que nós estamos falando para nós mesmos. Por exemplo, eu não sou capaz de fazer isso, eu tenho vontade de empreender, mas eu não tenho capacidade, eu nunca vou ser um bom marido, eu nunca vou ser uma boa esposa, eu não serei nunca uma boa mãe. Não sei, você tem os seus diálogos internos e através desses diálogos internos você cria representações internas para você que vão te levar na outra ponta da trilogia, que é o comportamento. Percebe? Então tudo começa na forma como que você pensa. E isso se dá através dos seus filtros. Todos nós temos uma representação subjetiva da realidade que a gente vive. A realidade é uma realidade subjetiva. Aí nós colocamos os nossos filtros, são as lentes que nós pegamos dentro do modelo de mundo que nós temos, que vai de encontro com a experiência que você tem, ou seja, você tem o seu modelo de mundo, assim como eu tenho o meu modelo de mundo. Por quê? Porque você teve experiências diferentes das minhas. Todos nós temos experiências diferentes. Consequentemente, temos a nossa objetividade dentro da realidade subjetiva. E isso é o que vai fazer com que você tenha medo de determinadas coisas. Então percebe que o medo nada mais é que uma criação ilusória da sua mente criativa, através dos seus padrões de pensamentos. Ou seja, você projeta alguma coisa que pode acontecer, que muitas vezes nem acontece. E aí você fica passando o seu tempo se remoendo
ao invés de viver o momento presente, que é a única coisa que você tem, e deixa de fazer várias coisas que você poderia ter feito. Então a reflexão que eu deixo hoje para vocês é: viva o momento presente. Abandone o passado que já foi e abandone o futuro que ainda não aconteceu. Vivendo o momento presente, você consegue controlar os seus pensamentos e, consequentemente, você convive melhor com seus medos. Tá legal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!